chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. Olá Brasil, olá amigos, olá a todos. Que prazer mais uma vez de poder chegar até você, estarmos conectados juntos com Deus. E eu tenho certeza que chuva de bênçãos virão sobre nossas vidas nessa programação, chegará na sua casa. Eu que faço parte da equipe do missionário R.R. Soares, convido você a ficar nessa programação porque ela vai abençoar a sua vida, ela quem a palavra de Deus que vai ser ministrada. Estamos num estudo lindo aqui sobre Pedro. Nós vimos aqui 3 coisas que Pedro praticou para poder ter suas redes cheias. Lembra que Pedro estava ali frustrado, tinha pescado, ou melhor, tentado pescar a noite toda e não pescado nada. As redes vazias, barcos vazios. Mais uma vez, aquela noite não foi uma boa noite para ele. Como se dizem os antigos, né? Os caçadores, tem dia da caça, tem dia do caçador. Mas engraçado que tem pessoas que estão vivendo sempre o dia do caçador. Cadê o dia? Sempre o dia da caça, nunca do caçador. Cadê o dia do caçador? Cadê o dia da sua bênção? Chega hoje. Hoje é o seu dia. Deixa eu entrar aqui nessa palavra. Aqui no Evangelho de Lucas, nós estamos vendo, desde ontem começamos a estudar, olha aqui comigo. Aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto do lago de Genezaré e viu estar 2 barcos. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Observa que eles estavam ali de uma forma frustrada. Trabalhou a noite toda e não pescou nada. O próprio Pedro confessou isso. Mas o Senhor mudou a história deles. No versículo 6 diz: E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixe, ao ponto que rompiam-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros do outro barco para que fosse ajudar. E foram cheios os 2 barcos, de maneira que quase vinha a pique. Então preste atenção. Houve uma mudança de vida. Eles estavam num fracasso, numa frustração, numa humilhação. Mas o Senhor mudou a história deles. Houve 3 coisas aqui importantes para ver essa mudança. Nós estudamos ontem. A Bíblia fala que Jesus entrou no barco de Pedro e afastou-se um pouco da terra. Tem que haver o aceitar o Senhor na sua vida, ser o comandante. Pedro aceitou. No momento que você aceita o Senhor na sua vida, deixa Ele conduzir, Ele vai te levar pelos caminhos aplanados, pelos pastos verdejantes. Há pessoas que até vão à igreja, mas não permitiu o Senhor ser Senhor da vida. Não recebeu Jesus como seu único e suficiente Salvador. Então, o primeiro passo para que você possa ter uma mudança, sair de uma vida de fracasso, sair de uma vida de derrota, eu não estou falando só financeiramente, não. Eu estou falando de um casamento destruído, de uma vida espiritual destruída e também de tantas áreas, talvez você está sendo derrotado aí por um inimigo. Mas Pedro saiu dessa humilhação. Quando? Quando ele permitiu Jesus entrar na sua vida. E entrar mesmo. Ele entrou no barco, Pedro não questionou, Pedro não replicou. Ele disse, afasta um pouquinho. Pedro podia dizer, não, porque o senhor não conhece o mar é perigoso, o senhor não sabe nem remar. Não, ele não questionou. Ele aceitou. Aceite Jesus aí no seu barco, na sua vida, porque somente dessa maneira a sua história vai mudar. Agora, a segunda coisa que é muito importante você entender que Pedro fez. Versículo 3. E entrando num dos barcos, que era de Pedro, pediu que afastasse um pouco da terra e, assentando, ensinava do barco a multidão. Então preste atenção. Ouvir. O que a Bíblia diz? A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra. Pedro permitiu Jesus entrar e ouviu a palavra. É uma lição muito conhecida, mas não posso deixar de falar. O ouvir é totalmente diferente do escutar. O ouvir tem aquele sentimento de aceitação. Eu ouvi, eu compreendi. Então Pedro estava ali ouvindo a palavra, Jesus ensinando. É só desta maneira que a fé vem. A fé não se compra por quilo, por peso, por medida, por metro, por distância. Não, a fé se compra. A fé se adquire ouvindo, a fé não se compra. Somente no momento que a pessoa ouve a palavra, aquilo surge no coração dela uma certeza. Pedro ficou ouvindo a palavra, aceitando o entendimento, aceitando aquela orientação que o Senhor estava dando. A fé só vem assim.
Enquanto você ficar replicando, enquanto você não der ouvido à palavra de Deus, não aceitando o entendimento, a compreensão que Deus passa para você, que não é da sua forma, mas é da forma dele, Deus não pode mudar a sua história. Às vezes você não aceita. Você não aceita muita coisa que o pastor prega, você não aceita ser dizimista, você não aceita ofertar, você não aceita se batizar, você não aceita perdoar, você não aceita buscar Deus em primeiro lugar, você não aceita muita coisa. Ah, mas eu estou ouvindo a palavra, eu tenho fé. Não, você não está aceitando a palavra. O ouvir significa a aceitação de Deus, a aceitação da filosofia, do entendimento, do projeto de Deus. Isso é ouvir o Senhor. Então, segunda coisa, eu tenho que ouvir. Pedro ouviu. Jesus estava ensinando e Pedro estava aprendendo. Estava mudando algo dentro dele. Estava mudando o jeito de pensar, de enxergar, de falar, de agir. Às vezes nós somos muitos turrões, né? Somos duros ali, não aceitamos. E esse é o problema. Temos já um pensamento, é desse jeito, não aceito, no braço a torcer. Assim Deus não pode mudar nunca. Tem que haver aquele sentimento de aceitação. Eu aceito o novo. Eu aceito esse novo entendimento. Eu aceito esse jeito que Deus está falando comigo. Eu aceito agora a vontade de Deus em minha vida. Eu aceito. O próprio Jesus falou para Paulo: duro é para ti recalcitrar contra os agrilhões. Às vezes é duro para você aceitar essa nova vida, novo entendimento, novo jeito de ser, de pensar. Mas muitos, enquanto não aceitar a palavra de Deus como ela tem que ser aceitada, obedecida, cumprida, não vão ser uma bênção. Mas no dia que ela aceitar, seus barcos vão começar a se encher. Sua história vai mudar. Está na hora de nós colocarmos a fé em ação. Ouvimos a palavra. Então já estamos no segundo segredo. Primeiro, Pedro aceitou Jesus na sua vida. Depois, teve a aceitação da palavra. E agora, qual a terceira parte? Eu vou estar explicando isso amanhã. Mas já é suficiente hoje para a gente fazer oração e Deus operar. Então, se você não aceitou Jesus, aceite agora. E aceite a palavra dele. Porque às vezes a pessoa fala: aceitei Jesus, me batizei. Mas ainda recusa muitas palavras, recusa muitos mandamentos. Está errado. Aceite. Pegue o seu copo e oremos agora. Pai, eu abençoo este copo. Meu Deus, pedindo a bênção, meu Deus, na água que todos vão beber. Meu Deus, sara no corpo, alma e espírito. Que está consagrada esta água com o teu santo poder. Amém e amém. Beba agora. Seu corpo está curado, sua vida está curada. Depois nos envia o testemunho. Eu vou ficando por aqui. Espero amanhã você nessa programação. Que Deus abençoe e até lá. Gostou dessa mensagem? Então se inscreva no canal, ative as notificações e não perca o próximo vídeo.